Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso curso completo de gramática do texto e no bloco anterior, aliás, nos blocos anteriores, nós versávamos sobre morfologia, área dos nomes, área dos verbos, área dos conectores, área dos emocionais e resolvemos algumas questões. Nosso objetivo agora é tratar alguns outros aspectos dentro da morfologia que também são imprescindíveis para as provas de concurso público. Vamos à tela, por gentileza. Pessoal, ainda estamos no curso de gramática, aula de morfologia. Olha só, pessoal. O primeiro tópico que eu quero comentar com você diz respeito à palavra bastante. Meus amigos, é muito comum que a palavra bastante seja cobrada em provas, até porque a palavra bastante, ela apresenta uma forma que é gramaticalmente correta, só que ela não é tão eufônica, ou seja, ela não é agradável aos ouvidos. E eu quero comentar isso com você aqui. Vem aqui, por favor. Pessoal, a palavra bastante, ela pode significar, pela gramática da língua portuguesa, ela pode desempenhar a função de advérbio e ela pode desempenhar a função de pronome indefinido. Pronome indefinido. Qual que é a diferença entre um e outro, professor? Quando eu falo de um bastante enquanto advérbio, você precisa se lembrar que advérbio está na área dos nomes e que a principal característica do advérbio é que esta classe gramatical ela é considerada invariável. Em outro ponto, eu tenho bastante enquanto pronome indefinido. E quando ele é pronome indefinido, pessoal, eu tenho de me lembrar que pertence à área dos nomes. E se está na área dos nomes, eu preciso prezar pela concordância. A palavra bastante, gente, ela é equivalente na língua portuguesa à palavra muito. E a palavra muito também apresenta esse duplo comportamento. Pode ser advérbio, pode ser pronome. Vejamos aqui alguns exemplos. Eu coloco assim, ó. Nós, exemplo 1. Nós comemos muito. Nós comemos muito. Repare comigo, pessoal, que este vocábulo muito que foi aqui empregado, ele faz menção ao verbo comemos, intensificando o quanto se comeu. Porque comemos, você sabe que é um verbo. Desta feita, eu sei que muito é um advérbio de intensidade. Se a banca me sugerisse a substituição de muito pelo vocábulo bastante, em vez de nós comemos muito, nós comemos bastante, as duas formas elas são consideradas gramaticalmente corretas. Tudo bem? Agora compare comigo neste outro exemplo que vou colocar aqui mais à frente. Olha só, exemplo 2. Exemplo 2. Muitos fiéis estavam naquela igreja. Estavam naquela igreja. Repare comigo que o vocábulo muitos agora, ele está fazendo menção ao vocábulo fiéis. E fiéis, pessoal, neste meu contexto, foi empregado enquanto substantivo. E esse muitos, gente, ele é considerado um pronome que é indefinido, porque quando eu falo muitos fiéis, eu não sei exatamente quantos, na verdade. Ele é um pronome indefinido que, como está acompanhando o substantivo fiéis, ele é um pronome indefinido adjetivo. Mas, meus amigos, se por acaso a banca sugerisse para você trocar muito por bastante, essa troca ela seria considerada incorreta. E por que ela é considerada incorreta, professor? Repare comigo. O vocábulo muito, perceba que inclusive está flexionado. Muitos fiéis, concordância masculina e plural com o substantivo, não é verdade? Pessoal, mostrando para nós que o vocábulo bastante vai entrar justamente no lugar de um termo da área dos nomes. Portanto, eu preciso prezar pela concordância. O vocábulo bastante ele não é adequado naquele contexto, mas caso eu o concorde, ele passa a ser adequado. Ou seja, neste caso aqui, a forma correta passaria a ser, verifique comigo, bastantes. Bastantes fiéis
estavam naquela igreja. E se eu emprego bastantes, aí sim eu tenho a correção gramatical. Meus amigos, é muito importante que você saiba da existência deste vocábulo, bastante e bastantes. Quando é que eu vou empregar a palavra bastantes? Quando ela tiver valor pronominal, ou seja, quando ela for equivalente a muitos, muitas. Digamos que eu não tivesse o vocábulo fiéis, mas se eu tivesse, por exemplo, o vocábulo católicas. Muitas católicas, bastantes católicas. Neste caso não tem uma flexão em feminino, não existe bastantas, mas existe bastantes. E meus amigos, não é eufônico, não é aceitável aos nossos ouvidos a utilização de bastantes. Todavia, as provas adoram perguntar acerca deste vocábulo, e é por isso que eu estou comentando com você em especial. Então vamos repetir, veja comigo. O vocábulo bastante, ele pode desempenhar o valor de advérbio, ele pode desempenhar o valor de pronome indefinido. Do que você precisa se lembrar? Advérbio, classe gramatical considerada invariável. Invariável. Enquanto que o pronome indefinido, ele é considerado uma classe gramatical variável. Então, eu preciso entender no meu texto se se trata de um advérbio ou de um pronome. Como eu faço isso, professor? O advérbio fazendo menção ao verbo. Lembrando, né? O advérbio pode fazer menção a verbo, a outro advérbio ou então a adjetivos. E quando for pronome, há de fazer menção a um substantivo. Lembrando ainda que quando for pronome, é quando tem a possibilidade de colocação do vocábulo no plural. E quando ele vai ao plural, lembre-se de que é em concordância com o substantivo que é o termo regente. Tudo bem, meus amigos? Toma cuidado, isso cai muito em prova. Vamos mais um pouquinho? Olha só, mais um tópico especial, diz respeito às locuções. A gramática da língua portuguesa, ela apresenta para nós 5 tipos de locuções. Locução adjetiva, locução adverbial, locução conjuntiva, locução prepositiva e a locução verbal, beleza? O que quer dizer uma locução, meus amigos? Locução é quando eu utilizo mais de uma palavra para expressar um único significado. É quando eu utilizo mais de uma palavra para expressar um único sentido, um único significado. Ou seja, quando eu falo em uma locução adjetiva, é um termo de natureza adjetiva, só que ele não é composto por uma única palavra. Ele apresenta mais de uma palavra. Uma locução adverbial é quando eu tenho um vocábulo, uma expressão com mais de uma palavra que desempenha valor adverbial no trecho em que se insere. Uma locução prepositiva é quando eu tenho 2 vocábulos que desempenham valor de preposição. Uma locução conjuntiva, mais de um vocábulo que desempenha o valor de conjunção. E a locução verbal, 2 verbos juntos para formar um significado só. Vejamos comigo na tela. Olha só, eu coloquei para você os maiores bancos da Europa. Repare comigo, pessoal, que nesse meu trecho, olha o que eu tenho. Eu tenho o substantivo bancos, eu tenho o substantivo Europa, perfeito? Veja para mim que, associado ao substantivo bancos, eu tenho este artigo, que aqui está, e eu não estou falando de quaisquer bancos, só dos maiores. Por isso que aqui eu tenho um adjetivo da língua portuguesa. Perceba que da é uma fusão da língua portuguesa, certo? Uma fusão da preposição de mais o artigo a. Tudo bem? Preposição de mais o artigo a. Mas eu quero que você constate comigo, pessoal, que a expressão da Europa, essa expressão inteira, ela faz menção ao substantivo bancos. Tanto ela faz menção ao substantivo bancos, meus amigos, que perceba que a expressão da Europa, ela seria equivalente aos maiores bancos europeus. Tudo bem? Os maiores bancos europeus. Só que em vez de empregar europeus, que seria uma palavra só, eu usei 2 palavras para caracterizar os bancos. Característica de substantivo é adjetivo, só que para ter valor adjetivo eu usei mais de uma palavra. Por isso, meus amigos, que aqui se trata daquilo que chamamos de locução adjetiva. Vale comentar também o seguinte, meus amigos, aqui, se você percebeu, eu consegui trocar da Europa por europeus. Foi uma possibilidade. Isso significa, professor, que toda locução pode ser intercambiada por um vocábulo só?
Não. Inclusive é por isso, pessoal, que existem as locuções. Porque muitas das vezes nós precisamos de textos, melhor dizendo, nós precisamos de termos com natureza adjetiva, só que o adjetivo não existe. Eu preciso de um termo de natureza adjetiva, todavia o adjetivo não existe. O que eu faço? Eu crio um elemento de valor adjetivo por meio de uma locução. Veja comigo. Quando eu falo as asas do mestre, constate comigo. Eu tenho o substantivo asas. Eu tenho o substantivo asas. Eu tenho o substantivo mestre. Perceba que ligando asas ao mestre, eu tenho uma fusão, preposição de mais o artigo o. E antes aqui eu tenho um artigo da língua portuguesa. Veja comigo, pessoal, que neste meu texto não falo de asas quaisquer. Eu falo das asas do mestre. Não é verdade? As asas do mestre. Meus amigos, quando eu falo sobre as asas do mestre, essa expressão do mestre caracteriza de quem são as asas. Mas agora eu quero que você constate comigo que do mestre não é intercambiável por uma outra palavra. Não é a mesma coisa de falar a asa mestra. Não é a mesma coisa. Porque quando eu falo a asa mestra, seria uma asa principal. Agora, quando eu falo as asas do mestre, são as asas que pertencem ao mestre. Perceba que agora eu não posso trocar por uma palavra só. Por isso a necessidade de se criar a locução. A locução ela serve justamente para os casos em que eu não consigo encontrar uma outra palavra. Às vezes eu encontro, às vezes sim. Mas é uma regra? Não. Gente, do mestre eu também posso chamar de locução adjetiva. Tudo bem? Olha para mim embaixo. Ele trabalha na AGU. Veja para mim, pessoal, que aqui eu tenho o verbo trabalha. Eu tenho o verbo trabalha. Eu tenho no meu trecho um elemento de natureza substantiva, que é AGU, a sigla AGU, né? Advocacia Geral da União. E perceba que eu tenho uma fusão aqui, ó, de novo, em mais a. Perfeito? Este meu elemento, pessoal, em mais a, na AGU, ele faz menção, pessoal, este meu elemento na AGU, ele faz menção, olha só, ao verbo trabalha. E como ele faz menção ao verbo trabalha, pessoal, aquilo que faz menção ao verbo, chamamos de advérbio. Só que como apresenta mais de uma palavra, eu chamo de locução adverbial. Uma locução adverbial de lugar. Continue comigo. Ele trabalha atrás da AGU. Veja só comigo, pessoal. Quando eu pego a expressão ele trabalha atrás da AGU, eu consigo visualizar duas locuções. Olha só. Primeiro perceba a presença do verbo trabalha. Tudo bem? Do verbo trabalha. Eu quero dizer que ele trabalha, mas ele trabalha onde? Ele trabalha atrás da AGU, não é verdade? Esse atrás da AGU, ele faz menção ao verbo trabalha. Portanto, pessoal, eu sei que esta minha expressão é considerada uma locução adverbial de lugar. Agora eu quero que você compare comigo isso aqui, ó, que eu vou destacar para você em outra cor. Você vai comparar para mim esse na AGU com atrás da AGU. Compara para mim esses dois. Por que eu quero que você compare? Porque no primeiro caso, meus amigos, eu usei só uma preposição. Preposição em, não é verdade? Aqui perceba que no lugar desse na, eu coloquei atrás da. Coloquei dois vocábulos, não só um fundido. Eu coloquei dois vocábulos. Até se for considerar a fusão, aqui eu teria de mais a mais um vocábulo atrás. Consegue enxergar isso? Meus amigos, ou seja, aqui eu precisava de um elemento de natureza prepositiva. Lembram-se de que a preposição serve para ligar palavras? Só que para ligar o verbo trabalha ao substantivo AGU, em vez de usar só uma palavra, eu usei mais de uma palavra. Ou seja, esse atrás da classifica-se como uma locução. Só que agora é uma locução prepositiva. Tudo bem? Continue comigo. O lutador estava feliz, apesar de não ter vencido. Repare comigo, meus queridos, que eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo estava e eu tenho uma locução verbal. Olha aqui a nossa primeira locução verbal. Ter vencido. Pessoal, quando eu coloco essa locução verbal, se eu tenho dois verbos, significa que eu tenho aqui oração 1
1. E aqui eu tenho uma oração 2. Para conectar essas duas orações, eu fiz uso disso aqui, ó, apesar de. Na língua portuguesa, aquilo que serve para ligar orações não é preposição. O que liga orações, conforme nós vimos na aula de morfologia, chama-se conjunção. Só que para expressar esse valor conjuntivo, eu usei mais de um vocábulo. Por isso, apesar de, é considerada, segundo a gramática da língua portuguesa, uma locução conjuntiva. Tudo bem? E por fim, pessoal, eu tenho aqui uma locução verbal novamente. Vamos passear na minha vida. Eu tenho aqui, ó, uma estrutura que nós chamamos de locução verbal. A locução verbal, que nós estudaremos um pouco mais à frente sobre ela, a locução verbal que tem por característica ter um verbo auxiliar e, além de um verbo auxiliar, eu identificar a presença de um verbo principal. O mesmo acontece com esse ter vencido. Olha só, o ter é o verbo que eu chamo de verbo auxiliar e o vencido é o verbo que eu chamo de verbo que, por favor, principal. Só que trabalharemos melhor as locuções verbais um pouco mais à frente, quando nós falarmos acerca dos verbos impessoais da língua portuguesa. Volta comigo na tela. Quero comentar com você um pouquinho mais sobre duas coisas. O termo perífrase. O que significa uma perífrase, pessoal? Perífrase significa uma paráfrase de aumento. Uma paráfrase de aumento. Meus amigos, a palavra paráfrase, para quem não se lembra do que é uma paráfrase, paráfrase significa nada mais, nada menos do que uma reescritura. Uma reescritura. Quando alguém reescreve um texto, essa pessoa pode reescrevê-lo de duas maneiras. Pode parafrasear um texto de duas maneiras. Pegando o texto original e tornando-o menor, ou pegando o texto original e tornando-o maior. Ou seja, ao parafrasear um texto, eu posso diminuir a extensão dele, eu posso aumentar a extensão dele. Se, por exemplo, você vai reescrever um texto de 20 linhas e você o reescreve colocando-o com 10 linhas, você acabou de fazer uma paráfrase de diminuição, também conhecida como resumo. O resumo é quando eu reescrevo, mantendo as ideias originais, tornando menor. Mas também, pessoal, eu posso pegar um texto de 20 linhas e reescrevê-lo a fim de que ele tenha 25 linhas. E na hora que eu reescrevo para colocar 25 linhas, eu faço uma paráfrase de aumento, também conhecida como perífrase. Por que este vocábulo é tão importante neste assunto? Repare comigo, por gentileza. Quando eu falei no primeiro exemplo, os maiores bancos da Europa, os bancos europeus. Repara comigo. Quando eu uso europeus, eu uso só uma palavra. Quando eu uso da Europa, eu reescrevi a mesma ideia, utilizando mais palavras. Gente, dessa maneira, quando eu mudo de europeus para da Europa, eu pratico o ato de fazer uma perífrase. Te falo isso por quê? Porque as locuções, pessoal, elas também podem ser chamadas de perífrases. As locuções, elas também podem ser chamadas de perífrases. Já caiu demais em prova, já caiu muitas vezes em prova. Por exemplo, ele fala bem assim, na linha tal do texto, encontra-se uma perífrase verbal. O candidato às vezes até enxerga que lá existe uma locução verbal, mas ele não consegue dizer que aquela locução é uma perífrase. É a mesma coisa. Toda locução pode ser também nominada de perífrase. Locução adjetiva, perífrase adjetiva. Locução adverbial, perífrase adverbial. Locução verbal, perífrase adverbial. Tudo bem? Olha para mim de novo na tela. Veja para mim que eu vou destacar para você quais são as locuções mais importantes que nós temos para as provas de concurso público.
locução adjetiva, locução adverbial e locução verbal. As locuções conjuntivas e prepositivas, elas não são exploradas em prova quanto à classificação delas. Você conseguir reconhecer, ali tem uma locução prepositiva, ou ali há uma locução conjuntiva. Não, essa daqui não é uma preocupação em provas de concurso público, mas você conhecer uma locução adjetiva, uma locução adverbial e uma locução verbal é sempre muito importante. Tudo bem? A última observação, pessoal, diz respeito aos termos preposicionados. Porque não sei se você reparou comigo, meus amigos, mas quando eu falei para você dessas locuções, da Europa estava preposicionado, do mestre preposicionado, na AGU preposicionado, atrás da AGU preposicionado. Por que eu quero fazer uma observação com você acerca disso? Venha cá. Pessoal, todo termo preposicionado na língua portuguesa significa uma coisa. Todo termo preposicionado da língua portuguesa, eles ligam-se a outro termo da sentença. Todo termo preposicionado, meus amigos, eles se ligam a outro termo da sentença. Em outras palavras, pessoal, é o mesmo que dizer que todo termo preposicionado, eles são entendidos como termos, eles são sempre subordinados. Eu estou te falando isso por quê? Mais à frente, entraremos no assunto sintaxe. E quando nós falarmos de sintaxe, vai ser natural que você perceba que existem termos preposicionados e termos não preposicionados. E a partir de hoje, meus amigos, o que eu quero que você faça é isso aqui, ó. Ao ver uma preposição, você já tem em mente uma coisa. Da Europa está preposicionado? Então é porque da Europa se liga a alguém. Do mestre está preposicionado? Então é porque do mestre se liga a alguém. Na AGU está preposicionado? Então é porque na AGU se liga a alguém. Consegui ser claro, sim ou não? Então a partir de hoje, lembre-se sempre disso. Termos preposicionados devem se ligar a alguém. E é fundamental que eu consiga encontrar qual é essa conexão. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez. Quero fazer um último comentário acerca da morfologia da língua portuguesa, que diz respeito a essa expressão. Anexo em anexo. Aqui, meus amigos, nós temos um teor, um conteúdo de teor polêmico. Até porque alguns gramáticos consideram a forma em anexo gramaticalmente incorreta, como, por exemplo, Napoleão Mendes de Almeida e Segala. São dois gramáticos que rejeitam a forma em anexo. Mas eu vou discutir com você, problematizar e aproveitar e comentar com você o que eu já vi em prova de concurso público acerca disso. Veja comigo. A palavra anexo, pessoal, a palavra anexo, ela é entendida primordialmente como um termo gramatical de valor adjetivo. Se é um termo gramatical de valor adjetivo, deixa eu fazer isso aqui melhor para você. Se não é um termo gramatical de valor adjetivo, eu não posso me esquecer nunca que o adjetivo pertence à área dos nomes. E se pertence à área dos nomes, meus amigos, eu vou ter de sempre priorizar a chamada concordância nominal. Concordância nominal. Por exemplo, eu digo, o documento está anexo ao e-mail. O documento está anexo ao e-mail. Perceba comigo que o vocábulo anexo é empregado no masculino e plural para concordar com o termo ou documento. Vou mostrar para você possibilidades de variação deste mesmo termo. Digamos que eu não tivesse, por exemplo, o documento, mas eu tivesse, por exemplo, a pasta. Se eu tivesse, por exemplo, a pasta. Se eu colocasse a pasta, ficaria a pasta está e está anexa ao e-mail, para que haja a perfeita concordância. Digamos que eu faça uma nova troca. Em vez de colocar a pasta, eu coloque os documentos. Os documentos. Os documentos estão anexos.
para que eu preze pela concordância com o substantivo correlato. E por fim, digamos que aqui eu, em vez de ter os documentos, eu tivesse, por exemplo, as pastas. E se eu colocasse as pastas estão anexas. Dessa maneira aqui, sempre prezando, acompanhe comigo por gentileza, a concordância daqui para cá, a concordância daqui para cá, a concordância daqui para cá. Em outras palavras, então, amigos, nós devemos priorizar a concordância entre o adjetivo anexo e a palavra que recebe a característica de estar anexo, tudo bem? Sempre prezando pela concordância. Já a forma em anexo, pessoal, para os gramáticos que não a consideram incorreta, ela é entendida como um termo de valor adverbial, ou seja, uma locução adverbial da língua portuguesa. E se a locução adverbial, pessoal, se tem valor adverbial, eu preciso me lembrar, então, de que isso aqui torna-se invariável. Invariável, tudo bem? Por exemplo, digamos que aqui eu fosse mexer com todos esses que aqui estão. Com todos esses que aqui estão, que nós já citamos anteriormente. Me acompanhe, então. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. A pasta está em anexo. Os documentos estão em anexo. E, por fim, as pastas estão em anexo. Esse aqui é que seria o entendimento acerca dessas frases, pois a expressão em anexo, elas são entendidas como locuções adverbiais que demonstram como os elementos estão e como faz referência ao verbo, portanto, não vai haver mais qualquer variação. Todavia, pessoal, reitero para vocês que há gramáticos como Napoleão Mendes de Almeida e Segala que consideram que a expressão em anexo ela é gramaticalmente incorreta. Ela não existe. Por quê? Porque se formou uma locução a partir de um adjetivo. Tudo bem? Ou seja, alguns gramáticos consideram essas formas incorretas. Todos os gramáticos consideram essas daqui corretas. Agora, gramáticos mais contemporâneos, como Bechara, por exemplo, ele admite a existência dessa forma e admite a existência dessa forma. Professor, então como é que eu vou proceder diante disso? Meus amigos, para provas objetivas, eu vou ser sincero com você que eu só vi em questões de prova sendo cobradas a palavra anexo e suas variações, sem a presença da preposição. Logo, o que foi cobrado de você foi só o adjetivo e, portanto, você deveria sempre prezar pela concordância entre o elemento que possui a característica de estar anexo. Tudo bem? Em contrapartida, meus amigos, a expressão em anexo eu nunca vi ser cobrada em prova como termo de observação e de avaliação. Agora, minha dica para você nos seus textos diários, nos seus e-mails diários. Como eu acabei de comentar, as duas formas hoje são corriqueiramente utilizadas, mas eu, Elias, ainda recomendo, devido a ser um consenso entre todos os gramáticos, que você prefira o termo anexo, anexa, anexos, anexas, com o valor adjetivo e em concordância com o termo anterior. Mas é claro, você não há de ser crucificado quando usar em anexo, pois dois gramáticos apenas defendem que essa posição está incorreta. Além disso, pessoal, os gramáticos que ainda defendem esse posicionamento são gramáticos ainda pregados nos arcaísmos linguísticos. E, meus amigos, a língua é um sistema vivo e evolutivo. É mais fácil tentarmos entender o funcionamento de em anexo do que simplesmente virar ao povo brasileiro e dizer em anexo não existe. Por isso que gramáticos mais contemporâneos, como Bechara, já admitem a existência e a interpretabilidade de uma expressão como em anexo. Tudo bem? Então vamos à tela mais uma vez, acompanhe lá, tome nota de tudo isso, para que você não tenha dúvidas. Reitero, em provas de concurso público, eu só vi ser cobrado o termo anexo e a respectiva concordância deste termo.
Dessa maneira, meus amigos, eu encerro com vocês toda essa parte de estudos morfológicos. Cabe ressaltar, pessoal, que são poucas as bancas que cobram em concursos públicos morfologia a fundo, ou seja, que cobram questões de morfologia. Vou te dar um exemplo. IDECAM é uma banca que tem por hábito cobrar questões só de morfologia. Mas esse é o padrão das provas de concursos públicos? Não. Mas as outras bancas todas utilizam a morfologia. Mas utilizam a morfologia como pré-requisito para se cobrar questões de sintaxe. Até porque eu já te adianto, se você não entendeu a morfologia, você vai ter muita dificuldade em sintaxe. Então, se você tiver tido dúvidas nessas aulas anteriores, sugiro a você primeiro que as revise, refaça as questões e, se for necessário, busque ajuda no fórum de dúvidas aqui do Gran Cursos Online. Tudo bem, meus amigos? Então, dessa maneira, encerro com vocês a parte de morfologia e no próximo bloco começaremos com sintaxe. Grande beijo, até daqui a pouco.